Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade Pro Minas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 17 de setembro de 2020, às 19 horas e 5 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do sexto período da Prominas. Estamos aqui hoje nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que ainda nos impede de encontrarmos pessoalmente, mas que, em hipótese alguma, como vocês já estão acostumados, não nos impede de dar prosseguimento no conteúdo. No que diz respeito a este nosso encontro, já foi comunicado previamente a todos aqui, ele está sendo inteiramente gravado e, posteriormente, eu estarei disponibilizando este encontro para vocês lá no Pincel Atômico para os meus alunos da Prominas e lá no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira, para qualquer aluno que queira assistir, tenha a oportunidade de dar uma aprofundada neste conteúdo. Em relação a este encontro 11 também, e meus alunos da Prominas, eu reforço uma informação. Já está disponível para vocês, lá no nosso pincel atômico, material de apoio a este encontro 11. Então, quando tiverem oportunidade, parem, deem uma lida aqui. Eu deixo lá de uma forma rápida para vocês absorverem cada vez mais o conteúdo. No que diz respeito ao encontro ainda de hoje, antes de começar, eu já queria verdadeiramente agradecer a cada um de vocês só por estar aqui. Ter vocês aqui neste encontro me faz muito feliz e me deixa muito motivado nessa nossa jornada, tá bom? Então, muito obrigado e vamos agora dar prosseguimento. Pessoal, nós aqui somos uma novela, né? Uma novela, uma série de suspense. Tem hora até que a gente acha que é de terror, mas não é. É uma comédia, brincadeira, todo mundo sai feliz. Vocês fecham todas as provas, os trabalhos, né? Vocês sabem que eu dou prova e trabalho, tudo facinho, né, gente? É isso aí, né? Facinho, Eduardo. Tem hora que tá divergindo um pouquinho, tudo bem. Mas, no que diz respeito à caminhada nossa, vamos recapitular o que nós vimos nas cenas dos últimos capítulos. O que nós vimos? Responsabilidade patrimonial. Primeiro, analisando o que seria a responsabilidade patrimonial, e aí notamos na quinta-feira também sobre a responsabilidade patrimonial primária. Quem é que responde? O patrimônio do devedor, todo o patrimônio dele responde, tá, maravilha. Na sexta-feira da semana passada, o que nós vimos? Responsabilidade patrimonial secundária. Aqueles que não são devedores, mas o seu patrimônio vai responder por eventuais dívidas dentro de execução. Quais os exemplos que nós vimos? Sócios, empresas. Nós vimos aquela quebradeira, né, gente? Cônjuge, companheiro, vai responder, não vai responder, sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Vimos também questão que envolve fiador. Vocês lembram disso? Tudo isso nós tratamos no último encontro. Hoje, nós vamos abordar 3 situações que são importantes tratarmos. Uma é do direito civil, mas eu vou falar com ela aqui mesmo na nossa aula de processo civil, que vocês sabem que eu gosto muito de fazer esse estudo interdisciplinar, tendo um contato com outras áreas do direito, que eu entendo que é sempre importante que vocês fiquem habituados a fazer um estudo sistemático. O que quer dizer isso? Entendendo o ordenamento jurídico como um sistema amplo, um sistema complexo, que envolve a análise do sistema jurídico do país como um todo. E além de ver um instituto do direito civil, que é a fraude contra credores, nós vamos abordar também aqui, aí no aspecto processual, a fraude à execução, os atos atentatórios à dignidade da justiça, e spoiler, fique esperto, final da aula, se der tudo certo, vou dar 2 dicas práticas para você garantir o direito do seu cliente no futuro. No futuro, rapidinho,
Daqui a pouquinho vocês vão estar aí no mundo jurídico, advogado, todo chique, todos maravilhosos, arrumados, ganhando as causas, tenho certeza também, mandando dinheiro mensalmente para o professor Eduardo, como uma forma até de incentivo pela dificuldade financeira que vocês sabem da minha pessoa, eu tenho certeza. Eu sei o que está nesses coraçõezinhos bonitos. Eduardo, eu não vou te dar um centavo. Nossa, que ruindade, hein? Vamos repensar aí. Brincadeiras à parte, no que diz respeito à nossa caminhada, nós vamos iniciar, como vamos falar muito aqui de fraude, eu quero já antecipar para vocês. Pessoal, infelizmente, o Brasil é lindo, vocês já viram, vocês acham o Brasil um país bonito, rico, lindo? Pessoal, eu tenho clientes em regiões diferentes do Brasil, igual, eu não sei o nome da árvore, a primeira vez que eu fui a Curitiba, lá no Paraná, cidade maravilhosa, toda arborizada, muito parecida até, podemos dizer, com Montes Claros, né, pessoal? Montes Claros, Minas Gerais, as árvores aqui é muito parecido, tirando as árvores e a beleza das árvores na cidade, que infelizmente nós não temos. Mas, brincadeiras à parte, lá tem umas árvores gigantes, lindas, maravilhosas. Aí você vai no Nordeste do Brasil, você chega lá em Fortaleza, em Salvador, regiões praianas, diferente, cultura, alimentação, Centro-Oeste, Norte, Sudeste como um todo, o país é maravilhoso. Eu costumo falar que o Brasil tem só um pequeno problema, o brasileiro. É o que eu falo com todos os alunos. Se você tirar o brasileiro do Brasil, meu Deus, ninguém segura o Brasileirão. Mas é porque tem brasileiro demais aqui, gente. O brasileiro, eu já ensinei vocês. Se um dia cair na prova, vocês já sabem qual o nível de safadeza e malandragem do brasileiro. Existe o ninja samurai, agora tem um terceiro nível. Ninja samurai master, quem está em cima desse? Brasileiro. Eu falo brincando, mas infelizmente em muitas situações nos processos, vocês vão se deparar com atos que claramente se nota tentativas de se fraudar processo. Aí você vai virar e falar, Eduardo, mas isso existe? Pessoal, infelizmente, mais do que vocês podem imaginar. Mas antes de iniciarmos essa tratativa, eu quero falar com vocês de um princípio de extrema relevância, o princípio da boa-fé processual. O princípio da boa-fé, ele junto com o princípio da lealdade, lá no artigo 5º e 6º do CPC, acho que nós no 5º período até tratamos sobre isso, se não estou equivocado, se eu não falei, provavelmente então vocês viram em processo civil 1, as questões que envolvem os princípios que norteiam o processo como um todo. A boa-fé e a lealdade, elas estão lá no artigo 5º e 6º do nosso Código de Processo Civil. É interessante porque expressamente veio se colocar esses princípios no texto legal. E eu acabo com vocês uma observação em relação a esse princípio da boa-fé. Um detalhe, eu estou colocando no chat, isso que eu estou colocando aqui também, está no material de apoio, para quem gosta de copiar, eu coloco aí, mas quem já quer seguir já no material, também está lá no material. No que diz respeito ao princípio da boa-fé processual, é importante a gente ressaltar que tanto ele quanto a lealdade processual, que também está prevista expressamente no CPC, pessoal, eles vêm reforçar uma ideia de que o sujeito processual ele deve ter uma atitude, ele deve ter uma condução ao longo do processo pautada em uma conduta que é leal e que tenha boa-fé ao longo de todo o processo. E em relação à execução especificamente, na execução, eu tenho uma atenção ainda maior. Em especial, e eu coloquei para vocês no chat, que na execução, todos do processo têm que agir com boa-fé, especialmente o executado, que deve atuar de uma forma cooperativa e que deve ter boa-fé sempre. É tanto que eventuais condutas que vão de encontro a esse respeito mínimo que deve se ter à boa-fé, podem vir a configurar atos atentatórios à dignidade da justiça na execução, que estão elencados no artigo 774 do CPC. Mas fica tranquilo, porque ato atentatório nós vamos falar daqui a pouquinho, mas só para a gente entender. Processo não é terra sem lei.
Processo, e em especial execução, nós já falamos isso muito, não é local para vingança privada. Vocês lembram disso? Aqui, processo, ele é a utilização do direito de ação, que está previsto constitucionalmente, para que eu leve ao Poder Judiciário algum eventual conflito ou situação que está acontecendo para que o Poder Judiciário me responda, informando o que ele entende naquele meu caso. Pessoal, por que isso é importante de ser ressaltado? Porque dentro do processo, as partes não são inimigas. Dentro do processo, as partes são somente uma pessoa que pretende algo e a outra que eventualmente vem resistir àquela pretensão. É tanto que a lide é o quê? A lide é a pretensão resistida. Vamos imaginar. A Luciene, ela quer uma situação, ajuiza um processo contra a Renata, cobrando R$ 1.000. A Luciene quer os 1.000, a Renata entende que não tem a obrigação de pagar. No processo, você só tem essas teses que se diferem. Aqui não tem inimigos. E nós não podemos, aqui no processo como um todo, valorizar a torpeza, a má-fé. É tanto que existem limites e punições que podem vir, eventualmente, a ser aplicadas. Por exemplo, a própria multa da litigância de má-fé, lá do artigo 80 do CPC. E aqui, em especial na execução, nós vamos falar sobre o ato atentatório, a dignidade da justiça. Primeira grande observação aqui, antes de, aí falamos dessa questão do princípio, só que eu quero falar com vocês de uma questão muito importante. Pessoal, fraude a credores é diferente de fraude à execução. Já coloquei aí no chat para vocês. Fraude contra credores não é sinônimo de fraude à execução. E por muitas vezes eu vejo alguns alunos estudando, lendo este conteúdo e tratando a fraude contra credores como se fosse um sinônimo exato da fraude à execução. E não é assim. São situações que parecem? Claro, mas não são institutos idênticos. Primeiro, eu quero então começar, para a gente fazer essa análise, a falar sobre a fraude contra credores. Fraude contra credores, vocês podem estar falando, ô Eduardo, mas nós não estamos numa aula de processo? Fraude contra credores, você estuda normalmente ela onde? Lá em direito civil. Direito civil é onde você vai estudar fraude contra credores. Só que para a gente entender essas condutas, eu preciso relembrar com vocês esse conteúdo que eu tenho certeza, acredito que vocês já tiveram contato com ele, que é um dos vícios no negócio jurídico, e depois que tratarmos aqui sobre ele, aí eu vou falar sobre a fraude à execução e as outras questões, tá bom? Em relação à fraude contra credores, primeiro ponto, eu tenho que deixar claro que, no que diz respeito a patrimônio, quem é proprietário, ele tem a possibilidade de fazer o que ele quiser com o patrimônio dele. Concordam comigo? Sim ou não? Por exemplo, o Leandro tem um carro, uma casa, ele faz o que ele quiser com esse carro, com essa casa. Entendem isso? E aí, existe um artigo, lá no Código Civil, acabei de colocar para vocês aí na tela o artigo, 1228 lá do Código Civil. Por que o artigo 1228 fala assim? O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, está deixando claro aqui para a gente o quê? O proprietário faz o que quiser com o imóvel. Com o não só imóvel, perdão. Com móvel ou com imóvel,
Ele faz o que ele bem entender. Ah, mas é o patrimônio de Maria Tereza, é o patrimônio de Fernanda, é de Juliana, é deles. Se ela quiser doar, ela doa, se ela quiser emprestar, ela empresta, se ela quiser não deixar ninguém utilizar, é direito dela. E quando falamos de propriedade, primeiro momento, nós entendemos que existe esse artigo, que o proprietário tem essa peculiaridade. Eu tenho que ressaltar aqui, já começando a falar sobre fraude contra credores, que aqui a fraude contra credores, estamos tratando de um instituto que é do direito material. É tanto que está lá estabelecido onde? No Código Civil. E no que diz respeito aqui à questão da fraude contra credores, o que é que seria essa conduta que, de acordo com a doutrina, configuraria fraude contra credores? Eu vou ditar para vocês, anotem aí, mas já está aqui no chat também, tá bom? Denomina-se, anota aí quem gosta de anotar, denomina-se fraude contra credores a atuação, denomina-se fraude contra credores a atuação maliciosa do devedor, a atuação maliciosa do devedor que, vírgula, encontrando-se em insolvência, que, vírgula, encontrando-se em insolvência ou na iminência de se tornar insolvente, vírgula, ou na iminência de se tornar insolvente, vírgula, começa a dispor de seu patrimônio, começa a dispor de seu patrimônio de modo gratuito ou oneroso, começa a dispor do seu patrimônio de modo gratuito ou oneroso, vírgula, com objetivo de não responder por obrigações, de não responder por obrigações assumidas, de não responder por obrigações assumidas anteriormente. Obrigações assumidas anteriormente à transmissão. Esse conceito que eu ditei também já está aí para vocês no nosso chat, a doutrina nos fala. E também está no material de apoio. Estou vendo aí minha amiga Maria Tereza, está com a câmera ligada, estou vendo que está aí acompanhando ponto a ponto, né, Maria? Está tudo aí certinho. Maravilha. Então, o que é fraude contra credores? Vamos imaginar aqui, falei da Maria, que a Maria está me devendo. Ela assinou comigo um contrato, está me devendo 10 mil reais. O que é insolvência? Vocês se lembram? Me falem aqui que vocês lembram que é insolvente. Insolvência, o que é isso? Sabe o que? Tem capacidade de honrar os compromissos, as obrigações. Perfeito. O Fred também colocou aqui, seria falir dessa nomenclatura é mais para empresa. Seria a falência de uma pessoa física, por exemplo.
O Juliano também falou de uma forma muito clara. O que é insolvência? É quando a pessoa não mais consegue arcar com as dívidas se a gente analisar o patrimônio. Aí eu falo que é insolvente. Aí imagina que a Maria Tereza ela tem 15 mil em patrimônio, tá me devendo quanto? 10 mil. E aí? Maria Tereza é insolvente? Não. Por quê? Ela tem 15 mil, a dívida é 10. Então ela ainda com o patrimônio dela consegue arcar com a eventual dívida que ela tem comigo. O que seria essa insolvência que geraria fraude contra credores? Porque preste atenção, nem toda insolvência é fraude contra credores. Consegue entender isso? Ou não? Vamos lá para a gente entender. O que seria fraude contra credores? A Maria tem 15 mil, me deve 10, né? O que a Maria vira e faz? Ó, a Anne chegou agora, é uma colega nova. Ô, Anne, deixa eu colocar 10 mil no seu nome, no meu patrimônio. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, eu te dou. Eu faço a doação e é só para tirar do meu nome. E a Anne aceita, faz a doação, vai para o nome de Anne. Calma aí. Maria Tereza tinha 15 mil, dívida de 10. Concorda comigo? Agora Maria Tereza tem dívida de 10, patrimônio de 5. Opa! Ela realizou atos que geraram a insolvência a ela. Ou se já era insolvente, que aumentaram a insolvência. E qual o objetivo de Maria Tereza? Não me pagar. Isso é a fraude contra credores. Porque também tem situações que acontecem insolvência sem a pessoa querer. Vamos imaginar então um outro ponto. Imagina que Maria Tereza está me devendo 500 mil reais e ela tem de patrimônio quanto? 2 milhões de reais. Só que esses 2 milhões que Maria Tereza tem, ela é muito corajosa. Ela colocou onde? Na Bolsa de Valores. De um dia para o outro quebrou a bolsa. Aí esses 2 milhões de Maria Tereza foi para quanto? 100 mil reais. Ou ela está insolvente, é fraude contra credores. Aí não. Por quê? Porque aí, nesse caso, a insolvência não foi um ato que a Maria Tereza teve para tentar fraudar ou deixar de pagar aquela dívida que ela tinha, por exemplo, comigo. Foi uma questão fora. Por exemplo, um investimento que não deu certo, uma empresa que perde valor de mercado. Esse tipo de situação pode gerar insolvência e nem sempre ocasionará fraude contra credores. Por quê? A fraude contra credores tem essa má-fé, essa busca da Maria Tereza, no primeiro caso, a diminuir o patrimônio dela só para ela não arcar com a dívida. Consegue entender essa diferença? Em que nem sempre a insolvência vai gerar fraude contra credores? Eduardo, Pode falar, Juliano. nesse caso aí, por exemplo, vamos supor que tem essa fraude aí e a pessoa não consiga descobrir. Certo? Aí você vai acionar o patrimônio dela. O patrimônio dela é 5 mil, a dívida é de 10. O restante da dívida, ele ainda fica pendente para quando ela tiver mudar a sua condição financeira para quitar, né? Sim, teoricamente sim. Só que a questão, qual que é o perigo, Juliano? O processo ir parando, e acontecer uma questão chamada prescrição intercorrente, que é a prescrição que acontece dentro do processo. Eu vou dar um exemplo. Minha cliente, ela não tinha condição para pagar e não tinha patrimônio. Nós fizemos uma proposta de acordo, a parte não aceitou e ela começou a executar. Essa semana completou o prazo de prescrição, sabe o que nós falamos? Para o juiz? Prescrição intercorrente. A mulher tinha até o direito, mas prescreveu, porque ela ficou inerte. Então tem esse risco, entende? Um detalhe, na hora que eu estou falando aqui de fraude contra credores, isso também vale para fraude contra execução, sabe qual a maior dificuldade? No direito brasileiro, não se presume má-fé. Se presume boa-fé. Concorda comigo? Então, se eu estou alegando, por exemplo, o Juliano falou que é difícil provar, é mesmo, por quê? Eu não falei que a Maria Tereza fez esse negócio para diminuir o patrimônio dela? Eu que tenho que provar que teve a má-fé. Eu que tenho que provar que houve a fraude contra credores, por exemplo.
tá bom? Não é ela que tem que provar, porque má-fé não se presume. É lógico que muitas vezes isso é difícil de se fazer no ordenamento jurídico, tá bom? Maravilha. No que diz respeito à fraude contra credores, a previsão dela está entre o artigo 158 e 165 lá do nosso Código Civil. Lá no 158, coloca aí na telinha para vocês, aqui nós estamos falando do Código Civil, viu, pessoal? Vou colocar aqui, quando eu falar de outro código, eu aviso vocês. No 158 do Código Civil, vem falar essa situação que os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas, se os praticar o devedor já insolvente, se ele já é insolvente e doar bens, por exemplo, ou perdoar dívidas, ou se os atos que ele está fazendo vão reduzir ele à insolvência, vai fazer ele virar insolvente, ainda quando o ignora, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivo dos seus direitos. Também, no que diz respeito aqui, a fraude a credores coloca também no parágrafo 1º que igual direito assiste aos credores cuja garantia se torne insuficiente, e no que diz respeito também aqui ainda ao artigo 158, no parágrafo 2º, fala que só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Então, vamos entender primeiro esse artigo 158 do Código Civil para a gente relembrar. Primeiro, se eu começo a notar que o Juliano, que a Luciene, que o Rodrigo, que o João Dartier estão realizando atos ou para ficar insolvente, ou se eles já são insolventes para ficar ainda mais, eu tenho que correr para tentar questionar aquela situação. Somente aqueles que já tinham o direito, um crédito, que podem vir a questionar. Ah, Maria, mas Maria ficou com 5 mil no caso, e aí, vamos imaginar que a Fernanda foi e vendeu para ela um produto de 10 mil, e agora ela não tem dinheiro. A Fernanda pode pedir para iniciar fraude contra credores, para fortalecer essa tese, para ter de volta aquele patrimônio? Não, por quê? Porque se a dívida ela é feita depois da pessoa já ter realizado o ato, aí o problema é de quem aceitou ter um crédito de uma pessoa que é devedora. Tá bom? Só que um detalhe muito importante é que o grande objetivo aqui é buscar a anulação desses contratos. Tá vendo esse caso que eu falei que a Maria Tereza doou para a Anne? Se eu conseguir provar que o fraude contra credores, eu consigo fazer que aquele patrimônio que foi para o patrimônio da Anne volte para o patrimônio da Maria Tereza. E aí, voltando para o patrimônio da Maria Tereza, o que eu vou fazer? Aí eu pego o patrimônio dela. Entende? Eu faço voltar para conseguir efetivamente ter meu direito satisfeito. Lá no Código Civil ainda, o artigo 159 fala o quê? Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Não só questões gratuitas, mas também onerosas, elas vêm aqui poder ser questionadas sobre eventual fraude contra credores, tá bom? No que diz respeito à questão de quem compra um patrimônio de quem deve. E aí? No que diz respeito à questão de quem vem comprar o bem, por exemplo, de um devedor que virou insolvente, eu tenho que buscar saber se houve ali naquele caso a situação que se questiona é se houve má-fé, por exemplo, daquele que está adquirindo aquele produto. Por quê? Se você, como um terceiro que comprou um patrimônio, alega que não sabia da dívida e não tinha motivos para saber, maravilha. Segue, firme e forte. A questão é que em muitas situações dessas a gente vê tentativas de blindagem do patrimônio. O João fala aqui, se estiver livre e desimpedido, tudo bem. Ô João, se estiver livre e desimpedido, por exemplo, um imóvel, se não tem nenhuma averbação lá no cartório de imóvel questionando, você pegou todas as certidões, não tem nenhuma certidão negativa, ô meu amigo, tudo certinho, segue a vida. A questão é que
Muitos tentam fazer isso, e aí você consegue descobrir, por pequenas atitudes, elementos que podem gerar a possibilidade de você iniciar um questionamento daquela conduta ter sido uma fraude contra credores. É uma tentativa. Se conseguir anular o negócio, o artigo 165 do Código Civil fala o que para a gente? Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre o qual tenha de efetuar o concurso de credores. O que quer dizer isso? No que diz respeito à fraude contra credores, se você conseguir comprovar que ela aconteceu verdadeiramente, todo aquele patrimônio, aquele negócio que foi feito, ele é declarado anulado, e o patrimônio volta para o devedor. E aí você, como credor, vai correr atrás de ter acesso àquele patrimônio. Tá bom? Detalhe. Mas isso é muito difícil. Não é fácil. Não é impossível, mas também não é fácil. Tanto que existe uma ação que ela é própria para você questionar isso. Como é que é o nome dela? Ação Pauliana. Já ouviram falar sobre ela? Vocês lembram dela? Ação Pauliana. O que é ação Pauliana? Aquela ação que você vai conseguir comprovar. E eu não posso mentir. É algo fácil? Sim ou não? De você, como credor, provar? Não. Por isso, vocês lembram que eu falei que quando eu vou iniciar uma execução, uma cobrança, o que eu faço antes? Pesquiso todo o patrimônio daquele devedor. Para quê? Para aí você ter elementos, se eventualmente aquele devedor começa a dilapidar o seu patrimônio, que ali efetivamente você tem uma situação que está gerando uma diminuição do patrimônio que objetiva o não pagamento de uma dívida. Então, por isso, quando você vai fazer um contrato, faça uma pesquisa, principalmente se o contrato for de um valor considerável, né, pessoal? Quanto maior o valor, maiores devem ser as cautelas. É o que eu sempre falo com meus clientes. Eu tenho alguns clientes que são mensalistas, que pagam todo mês, e aí eles buscam muito uma advocacia preventiva. O senhor sabe o que é advocacia preventiva? Vocês já escutaram falar desse termo? É aquela advocacia antes mesmo de ter o problema. Então, antes de assinar o contrato e dar toda aquela dor de cabeça, ele vem e me chama, eu vou lá, leio, falo, não assina não, toma cuidado, isso aqui não vai dar certo. Aí evita dores de cabeça. Só que a maioria da população brasileira faz o quê? Assina, não lê, pega com Jesus e se der errado, procura o advogado e ainda reclama que o advogado está cobrando dele, porque o advogado tem que fazer de graça. E por que eu falo isso? Porque, pessoal, se nós no Brasil tivéssemos uma consciência de quão importante é estar tendo essas cautelas que, por exemplo, um advogado normalmente tem quando está analisando um caso para o cliente, o quanto isso economiza lá na frente dores de cabeça, todo brasileiro procuraria, por exemplo, advogados, sem exceção em qualquer contrato que fosse assinar. Por quê? Essas questões prévias, elas são de extrema relevância, para evitar lá na frente que você, por exemplo, tenha uma dívida que está buscando receber, mas que o devedor não tem patrimônio. O João fala aqui, hoje deve-se pesquisar até na Justiça do Trabalho, correto? Exatamente. É tanto quando você, principalmente em questão de imóveis, que são valores mais consideráveis, o que você pesquisa, João? Você pesquisa a certidão dos tribunais de justiça, de estados, pesquisa uma certidão de dívida da Receita Federal, da Receita Estadual, da Fazenda do município, certidão da Justiça Trabalhista, para ver se não tem nenhuma dívida ou se não está inscrito naquele cadastro dos devedores trabalhistas. Pega também uma certidão negativa de protesto, para provar que aquele bem, que aquela pessoa não tem nenhum protesto no nome dele. E se for um caso de imóvel, por exemplo, aí você pega uma certidão de INTTU ou uma certidão vintenária dos últimos 20 anos, para ver se aquele imóvel realmente é daquela pessoa.
São mínimos cuidados que deve se ter, que aí muitos podem falar, Eduardo, mas aí você está exagerando, aí você está preocupando demais. Não, porque são essas preocupações lá no começo que evitam que lá na frente você tenha, por exemplo, uma dívida que não consegue ser satisfeita. A frustração é enorme. Ô, Eduardo, mas essa pesquisa, um cidadão comum, ela não consegue, só um advogado, né? Não, todas essas o cidadão consegue. E é tudo de salvas do cartório. O resto é na internet. A questão é, Maria, normalmente um cidadão comum não sabe fazer essas pesquisas. E por não ter o conhecimento de contato do dia a dia. Mas eu já te garanto, ó, as dos tribunais, a da Justiça Trabalhista, a da Receita Federal, da Receita Estadual e do município, é de graça e é da internet. O que você teria que pagar seria as dos cartórios, se for pesquisar. Só que por que é importante ter um advogado, Maria? É o que eu falo com todo mundo, a gente paga pelo que a gente não sabe fazer no tempo que a gente quer resolver ou da forma que a gente quer resolver. Por exemplo, eu tenho o TI do meu escritório, o prestador de serviço da parte de tecnologia do meu escritório. Ele chega no meu escritório e fica 10 minutos, é R$ 200. Nunca questionei, por exemplo, por quê? Porque se eu soubesse fazer, eu estaria fazendo. Se eu tenho que chamar ele, é porque eu não sei fazer. Concorda comigo? Se vai demorar 1 minuto, se vai demorar 1 hora, eu precisei dele porque eu não consegui fazer sozinho. Então, é recomendado sim procurar advogado, porque o advogado, ele tem essa experiência de rapidamente resolver, olhar, verificar tudo. Tá bom? Maravilha. No que diz respeito à fraude contra credores, maravilha. Estamos relembrando aqui, quer saber. Vocês lembravam disso, pessoal, da fraude contra credores? Vocês estavam lembrando dela? Lembravam dessas peculiaridades? E se não lembravam tanto, ficou claro para vocês agora? Sim ou não? Me dá o joinha aí no chat, me fala aqui se ficou com... Maravilha. Estou vendo aqui também a Fernanda, o João, Renata, Leandro, Leonardo. Leandro e Leonardo mandaram um depois do outro, achei legal isso. Leandro e Leonardo, na hora que eu leio o nome da dupla, me lembra aquela dupla dos irmãos. Frederico mandou aqui também, ok. O Fred, meu amigo. Fred, onde você está hoje? Está em Montes Claros, está em Salinas. Estou aqui torcendo por você, viu, amigo? No que diz respeito aqui à questão do nosso encontro, Fred falou que está em Montes Claros. Maravilha. Pessoal, falamos da fraude contra credores. Vamos falar agora de quê? Fraude à execução. Sangue de Jesus tem poder. O que é isso? Pessoal, vou colocar aí, não sei se vocês já repararam, eu gosto muito da doutrina de Fred Dier Júnior, não sei se vocês já repararam. Fred Dier, Alexandre Freitas Câmara, tem alguns que eu gosto um pouquinho mais, né? Só que o Fred Dier, ele fez um APUD, sabe o que é APUD? É quando dentro de um livro, um doutrinador cita outro doutrinador que está falando algo. Tá bom? E ao fazer essa análise sobre fraude de execução, ele coloca para a gente um ponto muito interessante, que a fraude de execução é a manobra do devedor que causa dano não apenas ao credor, como na fraude pauliana, a fraude contra credores, mas também a atividade jurisdicional executiva. Nossa Senhora! Sangue de Jesus, o que ele tem? Tem poder, né, gente? Então, já fez uma diferenciação na nossa cara sobre o que deixaria diferente a fraude contra credores da fraude de execução. Até estou colocando aí que a fraude contra credores, só para a gente deixar claro, trata-se de um instituto tipicamente processual, tá bom? Enquanto a fraude contra credores é material. Qual a grande diferença? A fraude contra credores, esses doutrinadores que são brilhantes, eles entendem que é realmente algo temerário e que ela ocasiona um prejuízo a quem? Ao credor. Não precisa nem ter processo, viu, gente? A fraude contra credores não precisa nem ter processo. Lembra do caso que eu falei da Maria Tereza, que ela pegou o patrimônio? Pode ser que ela só tenha a dívida dela aqui, e aí ela vai e começa a dispor o patrimônio dela.
Não precisa nem existir um processo para que eu consiga, teoricamente, analisar e configurar uma fraude contra credores. Já a fraude de execução, esses doutrinadores falam de forma brilhante que não é só uma violência, não é só uma lesão ao credor. Aqui na fraude contra credores, perdão, a fraude contra credores, lá do 158 a 165 do Código Civil, lá a gente fala de uma lesão que o credor está eventualmente sofrendo por conta dessa dilapidação do patrimônio que o devedor está fazendo. Só que na execução, além de gerar esse prejuízo ao devedor, também está gerando prejuízo para quem? Para a própria condução do Poder Judiciário. Porque você está tendo que movimentar todo um processo que, por conta de atitudes maléficas, de má fé do devedor, vão ser frustradas. Então, o prejuízo na fraude contra credores, ele é ruim? Sim. Mas na fraude de execução, a doutrina coloca que, além de lesar o credor, aquele devedor também está lesando o processo como um todo. A fraude contra credores está no 158 a 165 do Código Civil. Por sua vez, a fraude à execução, onde que ela está? Lá no artigo 792 do CPC. É tanto que na última aula, quando a gente estava falando de responsabilidade secundária, um dos artigos que nós ficamos sem falar, o artigo que nós ficamos sem falar, era exatamente o artigo 792, que vem falar para a gente as 5 situações aqui que estão elencadas no 792 e configuram fraude à execução. Vamos falar delas aqui. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução. Primeiro caso, quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repercussória, desde que a pendência do processo tenha sido averbado no respectivo registro público, se houver. Estou com uma ação discutindo, por exemplo, um direito real, um direito que envolve um bem. E aí, distribuir a ação, averbei, tem que averbar, que distribuir a ação, e aí vamos imaginar que o Rodrigo, mesmo assim, foi e vendeu o bem. Isso é fraude de execução, ó. E é importante por quê? Porque já está tudo certinho, tudo documentado, e mesmo assim, aquele processo está discutindo patrimônio, você foi lá e vendeu, o que não é o correto. Segundo inciso, também considera-se fraude à execução quando a alienação ou oneração de bem tiver sido averbada no registro de bem a pendência do processo de execução na forma do artigo 828. Ô, Eduardo, mas se ele está averbado, esse bem está averbado, ele consegue vender? É difícil, Maria. Mas você lembra aquela classificação dos ninja? Lembra? Sabe que o brasileiro está acima de ninja, master e samurai? Porque o brasileiro não tem limite. O brasileiro, você fala, não é possível. Não é. Tem gente que frauda documento, tem gente que compra mesmo assim, tem gente que é doida. Isso acontece. Lógico, é mais fácil de se provar aquela fraude, tá bom? O segundo inciso aqui, nós vamos ver daqui a pouquinho o artigo 828. Daqui a pouquinho. É um spoiler do final da aula, tá bom? Mas se tiver a certidão do 828 e mesmo assim você vendeu o imóvel, aquele patrimônio, considera-se também fraude à execução. Terceiro inciso. Quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originária de um processo onde foi arguida a fraude. Vamos dar exemplo. Penhorei o imóvel penhorei o imóvel da Maria Clara. Mesmo se ela foi lá e vendeu o imóvel. Ou então, fiz uma penhora do veículo da Maria Clara. Ela foi lá e fez o quê? Vendeu o veículo. Se existe não só a questão da hipoteca judiciária, mas também qualquer ato de constrição judicial, sequestro, arresto,
penhora, e mesmo assim você fizer a alienação, é fraude à execução. Tranquilo? Quarto inciso, também configura fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Sabe aquele caso que eu falei da Maria? Maria tentou me fraudar, não foi, pessoal? Vocês viram? Todo mundo tá chocado, Maria. Que isso, Maria? Tava lá com seus 15 mil, me devendo 10 mil, passou 10 mil. Se eu já tivesse ajuizado a ação, antes da Maria realizar o ato, e ela viesse a me dever e esse ato está gerando a insolvência dela, teoricamente eu poderia questionar a fraude de execução. Por quê? O objetivo dela é fraudar não só eu como devedor, mas também fraudar todo o processo que eu estou fazendo contra ela. Entende? Não é só me fraudar. Ela está tentando fraudar, além de não me pagar, mas fraudar toda essa caminhada processual. Por isso, o quarto inciso coloca também, lá no 792, como fraude à execução. E, além disso, o quinto inciso, nos demais casos expressos em lei. O que quer dizer isso? Toda vez que numa lei, seja no CPC ou em outra lei, falar que aquela conduta, se realizada, vai configurar fraude à execução, eu vou aceitar como fraude à execução. Tá bom? Mas a regra geral da fraude à execução está onde? 792, lá do nosso Código de Processo Civil. Pessoal, só que tem um detalhe. No que diz respeito ao 792, além desses incisos, a gente tem 4 parágrafos que são importantes. O primeiro, fala para a gente que a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. O que quer dizer isso? Ah, mas ele não tem mais patrimônio. Não tem problema, não. Por quê? Para o exequente, se ele conseguir provar, não vai ter eficácia nenhuma aquele negócio, que eu vou ter a possibilidade de ir lá e pegar o patrimônio que está, por exemplo, com outra pessoa. Tá bom? Lá no parágrafo 2º do 792 fala o que para a gente? No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente, aquele terceiro que comprou do devedor, tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante exibição de certidões pertinentes, obtidas no domicílio do devedor e no local onde se encontra o bem. Olha que interessante. Em relação ao terceiro que comprar, se ele provar que tinha boa fé e que teve a cautela necessária, olha aqui, pesquisar a certidão, tudo certinho, ele, teoricamente, vai ter a possibilidade, inclusive, de buscar ficar com aquele patrimônio, pessoal. Então, o terceiro adquirente, se mostrar que teve toda a cautela, que não tinha como saber que existia aquela dívida, ele vai ter a possibilidade de não ter que devolver o patrimônio. Mas a obrigação de provar é de quem? Desse terceiro adquirente. Parágrafo 3º fala para a gente lá no 792 que nos casos de desconsideração de personalidade jurídica, a fraude de execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Em detalhe interessante, no que diz respeito aqui à fraude de execução, eu vou pegar um ato que foi realizado e vou tentar desconsiderá-lo. Por isso, até com relação à questão da cautela que você tem que ter dentro de um processo, o parágrafo 4º fala que antes de declarar a fraude à execução, o juiz deve intimar o terceiro adquirente que, se quiser, poderá opor embargo de terceiro no prazo de 15 dias. Vamos imaginar que a Ana comprou um imóvel na mão do Leonardo. Fez toda essa compra. Só que aí o Rodrigo estava com processo e questionou que o Leonardo estava realizando um ato de fraude à execução. Tá bom? Até aí vocês estão me acompanhando? Rodrigo está processando o Leonardo, ele está falando que esse ato que o Leonardo fez de vender um patrimônio dele para a Ana é fraude à execução. Só que até para garantir contraditório, devido ao processo legal,
em um processo, o que o juiz teria que fazer? Teria que intimar Ana para ela vir no processo, se ela quisesse, fazer contestação, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Não, não. Não chama contestação, não chama embargos de devedor, porque Ana não é parte do processo. O nome do ato que Ana vai fazer é o que, pessoal? Embargos de terceiro. Então, Ana pode questionar? Pode, através de embargos de terceiro. Isso é uma ação. Tá bom? Ana vai ter que distribuir essa ação. Pessoal, eu tenho um carinho muito grande, você sabe por qual motivo? Embargos de terceiro foi a peça que caiu na minha prova da OAB. Eu fiz o embargo de terceiro. Valeu 5 pontos, eu tirei 5 pontos no embargo de terceiro, na peça que eu fiz. Por quê? Porque, coincidentemente, eu tinha estudado embargo de terceiro um dia antes da prova. 2 dias, porque era sexta-feira, eu estava trabalhando na Quinta Vara Civil, eu analisei um processo que era embargo de terceiro. E é importante porque, se é de terceiro, é porque não é parte. E eu quero que vocês coloquem isso só para não confundir. Embargo de terceiro é uma ação que é utilizada por terceiro quando pega algum patrimônio dele. E ele vem aqui questionar, não, o patrimônio é meu, você não pode pegar. Já o embargo à execução é a modalidade de defesa do executado. Executado é parte. Quando se usa embargo de terceiro é porque você não é parte e está tendo um patrimônio seu aqui tentando se buscar dentro do processo aquele patrimônio seu. Tá bom? Conseguimos entender isso? Sim ou não? Me fala aqui que eu quero saber. Repete, por favor. Repito sim. O embargo de terceiro, Maria, ele é uma ação que é utilizada, que pode ser utilizada por um terceiro de fora do processo, que está vindo um patrimônio seu. Por exemplo, imagina aqui, ó, eu estou aqui, fora do processo. Aí, do nada, vem o juiz e pega meu processo, meu patrimônio e coloca dentro do meu processo. Processo a qual eu não sou parte. E aí, eu posso usar o embargo de terceiro para falar o quê? Opa, eu não tenho nada a ver com esse rolo aí, né? Essa dor de cabeça. Esse patrimônio é meu, eu não tenho nada a ver com isso, não. Para tentar devolver seu patrimônio. Já o embargo à execução é um mecanismo de defesa do executado. O executado que é o quê? Parte no processo. Embargo de terceiro, o próprio não fala. Terceiro, é por alguém de fora do processo. Então, no que diz respeito à fraude de execução, o juiz vai ter que dar a possibilidade para o terceiro, se quiser se manifestar, e essa manifestação seria através de um embargo de terceiro, que é o questionamento que aquele patrimônio é dele, justificando aquela situação. Tá bom? Pode falar, Rodrigo. E se ele não se manifestar, qual seria o outro procedimento? Se ele não manifestar? Presumiu que aquele ato... Presumo? Sim. Ele tem a possibilidade de manifestar. Não manifestou? Entendo que, teoricamente, ali está configurado o ato de fraude de execução. Ok. Tem a possibilidade, Rodrigo, de vir aqui me comprovar que você, como terceiro, adquiriu com boa fé, que teve toda a cautela e você não faz, o que eu vou entender como juiz? Ué, Rodrigo, você fraudou. Ah, mas eu comprei, o problema é seu, Rodrigo. Se você não provar para mim que tinha boa fé, que se acautelou, que teve toda aquela cautela de pesquisar e tudo, e aí? Eu vou presumir que você sabia e que mesmo assim correu risco. Entende? Eu tenho que dar a possibilidade de manifestar. Se não manifestar, vai seguir sem manifestação. Conseguiu entender, Rodrigo? O João Dardia falou assim, quem cala consente. Mais ou menos isso, viu, João? Nem sempre é automático, igual nós vimos no quinto período, revelia, que tem casos que mesmo com a revelia pode questionar. Mas aqui, se você chama o terceiro e não vem manifestar, pessoal, é porque algum suspeito existe naquela conduta, tá bom? Rodrigo. O embargo é execução, então, fraude contra a execução, então é uma fraude contra
contra credor que esteja já em processo de execução. Mais ou menos nesse sentido, é uma forma de se analisar. É quando existe uma fraude já dentro de um processo. Por isso é um instituto processual. Entende? Já a fraude contra credores não precisa existir processo para ter fraude contra credores. Só a conduta de buscar insolvência, mesmo se você ainda não tiver ajuizado a ação, você pode questionar a fraude contra credores através de uma ação pauliana. É tanto que você tem que distribuir uma ação para questionar a fraude contra credores. Já a fraude à execução, você faz um pedido dentro do próprio processo. Entendeu, Juliano? Entendi. Show de bola. Vamos seguindo, então, na nossa caminhada. Gente, só polêmica, né? Só baixaria. Maravilha. Nós gostamos dessa quebradeira, né? Show. Vamos falar agora de ato atentatório à dignidade da justiça. Outro ponto de extrema relevância. Os atos atentatórios à dignidade da justiça estão onde? Nós até começamos a falar sobre eles, mas não tratamos de forma minuciosa. Ato atentatório à dignidade da justiça está lá no artigo 774 do Código de Processo Civil de 2015. Vamos lá. Ato atentatório à dignidade da justiça. Quantos casos são? Também são 5. E fala assim, considera-se atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva, que é quando a pessoa tem uma atitude, ou omissiva, quando ela se omite do executado. Então, o ato atentatório à dignidade da justiça é uma conduta do executado. Exequente tem ato atentatório à dignidade da justiça? Sim ou não? Em regra, não. Você pode questionar a litigância de má-fé. Mas em relação a ato atentatório à dignidade da justiça, é um ato direcionado à conduta do executado. Primeira situação, o que nós acabamos de falar, gente. Se existe fraude à execução. Ué, gente, pelo amor de Deus. Você está fraudando a execução? É um ato atentatório à dignidade da justiça? O que vocês acham? Claro, aqui está expresso, mas é uma questão lógica. Se você está fraudando a execução, você está tendo um ato contra a dignidade da própria justiça. Maravilha. Isso nós já falamos sobre fraude de execução, nós vamos passar um pouquinho. Segunda conduta que é prevista como um ato atentatório à dignidade da justiça, quando o executado se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos. Aqui é quando o executado ele começa a ter condutas que objetivam atrapalhar a caminhada processual. Se você conseguir provar que o executado está tendo essas condutas ardis ou utilizando de meios artificiosos para gerar uma demora a mais no processo, configura ali também ato atentatório à dignidade da justiça. Terceiro inciso, que está lá no artigo 774, quando o executado dificulta ou embaraça a realização da penhora. Ô, gente, em nome de Jesus, oficial de justiça chegou lá, vim penhorar, não vai abrir a porta. Larga de ser besta. Tá aqui falando. Uma cliente um dia me ligou, eu já falei isso para vocês, a cliente me ligou, Eduardo, eu não vou abrir a porta, não sei o quê, sangue de Jesus. Eu falei, moça, segura a onda aí que eu tô chegando, parceira. Só que falei em termos técnicos, né? Imagina eu falar isso com a cliente, fala, parceria, tô chegando. Ela falou, tá doido? Tá bêbado? Em relação a esse caso, cheguei lá, bati na porta, toque. Ela, quem é? Eduardo. Eduardo quem? O advogado. Veio fazer o quê? Vim não quebrar seu portão, abre esse trem logo, miséria. Deixa eu te explicar por quê. Se você não abrir, eles vão arrombar. Vai quebrar seu portão. Tá na lei. Show. Só que se quebrar seu portão, eles vão levar seu carro, que era um carro. Show. Você vai ficar sem o carro, você vai ficar com o portão quebrado, que você vai ter que consertar, só que você embaraçou a penhora. Concorda comigo ou não? Você dificultou a penhora, sim ou não? No processo ainda você vai configurar a ato atentatório à dignidade da justiça. Você perde o bem, quebra sua porta e ainda tem o ato atentatório à dignidade da justiça.
Então, por isso que você precisa de um advogado, para ele sentar, te explicar isso, e você entregar só o carro, que é melhor do que ter o carro levado, a porta quebrada, e ainda ter um ato atentatório à dignidade da justiça declarado dentro do processo. Tá bom? Então, se o executado, de alguma forma, vir aqui a dificultar ou embaraçar a realização da penhora, também configura ato atentatório à dignidade da justiça. Quarta situação, quando o executado resiste injustificadamente às ordens judiciais. O juiz manda fazer um determinado ato e ele não faz. No que diz respeito a isso, pessoal, esse ato, quando ele é intimado e não vem fazendo, injustificadamente não responde aqui no processo às ordens judiciais, é ato atentatório à dignidade. A Maria Fernanda falou, sem contar o show para os vícios. Nossa Senhora! Baixaria nível 25, viu, gente? É um trem. Você não está fazendo nada na sua casa. Você já escuta uma quebradeira dessa, o que você já faz? Já pega a sua vassoura, já vai varrer a porta, é ou não é? Já vai tirar o lixo. Ah, mas hoje não é dia de lixo, não? Ah, esqueci. É assim ou não é? E outra coisa, essas baixarias só acontece quando está todo mundo na rua. É impressionante. Ah, não, o povo tá viajando, tá? Não, tá todo mundo lá. E sai, todo mundo fica assim, meu Deus. Aquelas pessoas mais antigas da rua, sempre sabia que aquela pessoa é uma bandida, ó, sempre suspeitei, já começa até a falar, aí onde já fala, eu acho que é do crime, viu? É do crime. Já começa aquela baixaria, e ainda leva seu carro, e o povo fala, ó, sempre vê tirando onda com o carro, Deus sabe o que faz. É assim ou não é, gente? Deus, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, defenda, meu Jesus. Só entrega o carro. E aí, se seus vizinhos perguntar, ué, mas vem se pegar seu carro, você vira e fala, me respeita, moço. Mandei para manutenção. tem que tentar, né? Assim, é porque o lugar que eu mando é tão chique, eles mandam 2 pessoas vir aqui só para buscar o carro. Mas não parecia mecânico, não. Ele tinha um documento que Poder Judiciário, tudo mentira, ele é uma pessoa complexada, o sonho dele é ser do Poder Judiciário, mas ele vai só buscar o carro para levar. Daqui a pouquinho eu tô com ele de volta e segue a vida. Tá bom? Pessoal, quinto ato atentatório à dignidade da justiça, olha que interessante. Quando o executado ele é intimado e não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora e quais são os respectivos valores. Nem exibe a prova da propriedade e, se for o caso, a certidão negativa de ônus. Ao longo do processo de execução, o executado ele tem que cooperar. O juiz ele pode simplesmente virar e falar assim, vem aqui e me fala qual é seu patrimônio. Ah, mas eu não vou falar não. Vai falar sim. Porque se você não falar, o inciso 5º do artigo 774 fala que aquele seu ato é atentatório à dignidade da justiça. Eduardo, que maravilha, ato atentatório à dignidade da justiça, mas o que isso, na prática, vai acarretar? Porque no Brasil é assim, eu tenho a proibição, se eu não tiver uma forma de gerar aquela coerção, aquele medo, de que adianta? Nada. Tá bom, o medo chegou, tá aí. O que fala pra gente no parágrafo, pessoal, pelo amor de Deus? E é pesado? O parágrafo único fala, nos casos previstos nesse artigo, o juiz vai fixar a multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, o qual vai ser revertido em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Gente, o juiz vai poder aplicar uma multa de até 20% da dívida. Se você está devendo 1 milhão, se o processo é 1 milhão, você pode ter uma multa só de ato atentatório à dignidade da justiça de até R$200 mil. Ficou com medo? O que você acha que o executado indica o bem dele? Porque se ele não indicar e aplicar ainda a multa, ele perde o bem e ainda perde mais dinheiro. E tem que ter esses mecanismos, porque senão seria uma verdadeira corrida do gato contra o rato eterno. Nunca pararia de correr sem ter uma satisfação. Então, por isso que se colocou essa punição aqui. João fala assim, Eduardo, tem como aprender
por exemplo, um veículo que não esteja em nome do executado, mas sendo dele, só não estando em seu nome, João, é um pouco mais difícil. Se você conseguir comprovar que aquela conduta ali é uma conduta, por exemplo, fraudulenta, aí o juiz poderia analisar. Mas não é tão fácil. Tá bom, João? Ele fala aqui se conseguiu entender. Em relação aos atos atentatórios à dignidade da justiça, em relação a eles, o maior medo que se tem dentro de um processo é efetivamente essa aplicação dessa multa. Tá bom? João falou aqui que entendeu. Maravilha. Combinei com vocês. Falamos de fraude contra credores, fraude de execução, ato atentatório. Vamos falar de 2 atos práticos que vocês devem fazer para garantir o direito do seu cliente e evitar a dor de cabeça? Posso falar com vocês? Querem saber ou não? Falei. Vocês estão querendo saber? Não estão querendo saber? Ah, não quero saber não, já aprendi demais hoje. Não quero não. Para. Nós temos que saber sim. Primeiro deles, artigo 517 do CPC. Gente, eu aplico no meu escritório sempre o 517. Eu tenho 2 estagiários no meu escritório e quando eles chegaram a primeira vez, eles nem sabiam que existia isso. E hoje eles são experts. Isso aqui é em cumprimento de sentença e também pode ser aplicado na ação de execução. A decisão transitada em julgado pode ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para o pagamento voluntário. Executado, não pagou? Protesta aquela decisão. Mas por que, Eduardo? No cartório de protesto não tem prazo. E aquela pessoa não mais vai conseguir fazer o quê? Empréstimos, vender patrimônio imóvel. Porque na hora que for pegar aquelas certidões, vai ter uma certidão falando o quê? Protesto da terceira vara civil, da comarca tal, no processo tal, o valor é tal. Gostaram dessa dica? Protesta a decisão. Se for cumprimento de sentença, protesta a sentença. Se for execução, pede a certidão também para protestar. Vai restringir o nome do devedor enquanto ele não pagar. Quando que o protesto sai? Depois que a pessoa paga. Se não pagar, vai constar o protesto. Conseguiu entender? Seria tem colocar o nome dele na dívida ativa. A dívida ativa é da fazenda. O protesto, você tem a decisão no cartório de protesto. E aí, Rodrigo, toda pessoa... Eu falo os efeitos, entendeu? Não, efeito, toda pesquisa que fizer vai constar lá. Protesto no nome do Rodrigo. Se estiver no SPC, no Serasa, vai constar lá o quê? Na hora que fizer a pesquisa no SPC, no Serasa, que existe um protesto contra você no cartório de protesto. Você começa a restringir o patrimônio daquele devedor. Tá bom? Entendi. Primeira dica. Segunda dica. Mesmo com 5 anos? 5 anos é negativação do SPC e do Serasa. O protesto, ele continua e você vai pedir nele novamente, se precisar. Ah, tá. Essa é a grande diferença. Porque também existe a possibilidade de se pedir para negativar? Tem sim. É uma coisa que deve se fazer também. Negativar no SPC, no Serasa, você pode pedir ao juiz. Mas o protesto é ainda mais forte. Ah, novidade, viu? É de graça. Pro exequente. Você não perde nada para fazer. Quem vai pagar as taxas do cartório? O executado. Gente, é de graça. Quase nenhum advogado utiliza na prática. Meu escritório usa em todos os processos. O pessoal do cartório de protesto chega meus estagiários lá e fala, é outro? Só a gente... Ele falou assim, Eduardo, não vem tanto, mas do escritório seu vem muito. Por quê? Gente, o protesto é de graça. Meu cliente não paga. Por que eu não usaria isso? Tá bom? Outra dica também está lá no CPC. Artigo 828. Fernanda falou, nos processos de execução de alimento pode também? Pode negativar, pode fazer tudo. É a execução como um todo, só muda a espécie. Tá bom? Em relação... Falecer. Se a pessoa falecer, vai constar, você cobra do espólio dela. O espólio responde pela dívida. Dívida e vai cobrar contra o espólio. Tá bom?
Pessoa morre mesmo assim, fica devendo, viu? Não é brincadeira, não. O artigo 828 do CPC fala: o exequente pode obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fim de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Essa é a segunda dica. Distribui a execução, pede o juiz uma certidão do artigo 828. Pega essa certidão, leva nos cartórios de imóveis, leva no Detran e averba. Aquela pessoa, aquele CPF, aquele CNPJ, não vai poder mais vender patrimônio. Por quê? Porque o terceiro que comprar não vai poder alegar boa-fé. Por quê, pessoal? Ué, o Juliano vai lá comprar, na hora que ele lê lá no cartório, a averbação, foi distribuída uma ação de execução de R$80 mil, Eduardo contra Juliano, processo tal. Aí vamos imaginar que a Luciene comprou o imóvel. Ah, mas eu tinha boa-fé. Tinha boa-fé? Olha o que está aí na certidão. Já falava que existia um processo. Para quê? Para exatamente evitar que aquele devedor venda veículos, venda animais, semoventes. Lembra do semovente? Cavalo manga larga machador, cavalos de raças de grande valor. Você averba lá no registro, onde se registra aqueles animais, por exemplo, aquela pessoa não mais vende patrimônio. Gostar dessa dica? Tem que ser no começo, pessoal. E agora uma dica mais prática ainda, saindo do 517.828. É o que eu faço nos meus processos e recomendo vocês fazerem. Antes de começar a ação, pesquisa o patrimônio todo do devedor. Todo. Rede social, pede as certidões, tudo. E mesmo se não for uma execução, se for uma ação de conhecimento lá no começo, já junta todo o patrimônio. Para quê? Para se ele vender qualquer coisa, você ter elementos para justificar o quê? Fraude à execução. Vocês lembram que eu falei, é difícil, mas não é impossível? Mas também você tem que fazer a sua parte. Amarrar o máximo possível. Já leva isso tudo para o juiz. Facilitará bastante na caminhada. O João falou aqui, quer aprender a defender o devedor, porque defender quem tem a receber é fácil. Nesse ponto é mesmo, na execução é. Logo nós vamos aprender, viu, João? Vamos falar de embargo, execução, vamos falar de impugnação, cumprimento, mas é uma matéria que a gente vê mais ao final do nosso semestre. Por quê? Porque eu sempre gosto de falar com os alunos, nós fizemos no período passado, uma ordem lógica do processo. E a gente só chega na defesa depois dos atos finais. Tá bom? Pessoal, quero saber, gostaram da aula? Conseguiram entender a matéria? Sim ou não? Agora nós estamos pegando esses fraudários, não tem brincadeira com eles, não. Brincou com a gente já coloca o quê? Uma fraude na cara dele, já de nossos clientes, né, pessoal? Não tem brincadeira com a gente, não, né? No mais, deixa eu só, então, encerrar aqui a gravação e eu volto para conversar com vocês. Pode ser, pessoal? Que na matéria a gente já encerrou. Estou vendo aqui todo mundo sim, que ficou claro, que conseguiu entender. Vamos, então, encerrar a nossa gravação, desejando um grande abraço para você que está assistindo em algum outro momento. Obrigado por ter participado desse encontro comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Um grande abraço, até a próxima.